aí enquanto o pessoal está entrando, porque eu tenho certeza absoluta que vai trazer grandes insights para vocês, tudo que eu vou conversar aqui com todo mundo, né? Bem, obrigado pelas apresentações, meu querido, né? Eu sou estrategista digital, trabalho aí já há mais de 14 anos com marketing digital, abri minha primeira agência de marketing em 2010, né? Eu estou um pouquinho tempo, né, no mercado, estou estudando um pouquinho aí. Hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares do marketing digital. Não só isso, como eu também vou te ajudar a criarem planejamentos, principalmente para o pessoal aí do Drop, o pessoal aí de coisa, e todas as perguntas que vocês tiverem, a gente vai fazer da seguinte maneira. A cada pilar eu vou interromper para ver se as pessoas têm perguntas. Se não, lá no final vocês também podem perguntar à vontade. Beleza? Vocês levantam a mãozinha aí. Eu só peço para a galerinha ir abrindo as câmeras também, porque eu gosto de ver o sorriso de vocês, né? Para ver se vocês estão gostando da aula, se vocês não estão, como que está, porque a gente precisa desse feedback, né? Esse contato, já que a gente está longe dessa câmera, então a gente precisa abrir aí, beleza? Então eu peço que vocês vão abrindo as câmeras. Bem, eu estou liberado aqui para compartilhar a tela ou Claro, não? claro. Beleza, show. Olá, Mônica, bem-vinda. Agora que eu vi, deixa eu mandar aqui. Vamos abrir aqui os. Vocês estão vendo aqui direitinho, né? De boa. Beleza. Como eu falei, a gente vai falar sobre os 5 pilares do marketing digital. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas é aquela coisa bem breve, porque eu quero trazer conteúdo de valor para vocês, certo? Aqui nós vamos passar pelos 5 pilares do marketing digital. Primeiro, a base estrutural, onde a gente vai falar sobre persona, público-alvo, desenvolvimento, tráfego pago e tudo mais. Depois, o segundo pilar, tráfego pago, só que aqui eu vou falar tanto do Meta Ads como Google Ads e estratégias de fato para vocês aplicarem no negócio de vocês. No terceiro pilar, vou falar sobre as redes sociais e quais são os 4 pontos específicos para vocês subirem qualquer rede social, começar a ganhar seguidores, curtidas, comentários e tudo mais. No quarto pilar, vamos falar sobre tráfego orgânico. E no quinto pilar, vamos falar sobre lançamentos. E aqui eu vou falar sobre os 8 tipos de lançamento, tá? Desde o lançamento do Érico Rocha, que é o lançamento semente, lançamento meteórico, lançamento interno, externo, semi-interno, perpétuo, express, e o meu que eu estou desenvolvendo, que é o meteórico, que é uma junção de tudo isso. Hoje nós vamos conversar sobre bastante coisa, né? E todas as dúvidas que vocês tiverem, pode entrar em contato. Bem, quem é o Vinícius Santos? Como o próprio Maurício falou, eu sou palestrante, mentor empresarial, eu trabalho com marketing digital há mais de 13 anos e a minha história nessa longa jornada é correr atrás de cursos, sempre desenvolvendo, sempre estando junto de grandes players, fazendo estratégias na raça, justamente para fazer o famoso 6 em 7, né? 100 mil reais em 7 dias, o 7 em 7, que é 1 milhão de reais em 7 dias, todos esses números aí que vocês imaginarem, eu já passei. Né? Então a gente tem alguns players aí, alguns clientes que não nos deixam mentir. Vamos começar lá pela base estrutural, o que é mais importante de fato. E aqui muita gente negligencia isso aqui, tá? Então, por gentileza, tomem conta, tomem posse disso aqui. Porque se você não fala com o seu persona de forma assertiva, você não tem uma conexão, uma comunicação coesa com eles. E se você não tem uma comunicação coesa, como que você quer vender? Simples assim. Porque uma forma é a gente conversar com jovens de 18 a 21 anos. É uma comunicação. Outra coisa é a gente conversar com o pré-idoso ali de seus 60, 55 anos para frente. Você entendeu? A comunicação é totalmente diferente. Tem vivências que cada um deles passa que a gente tem que saber aproveitar quais os gatilhos mentais nós vamos trabalhar. Simples assim. E aqui a gente vai falar sobre tanto a parte de gatilhos mentais, onde a gente imagina o seguinte: imagine uma página de vendas,
porque a maioria aqui trabalha com drop, então você vai pegar um determinado produto e esse produto específico, ele tem ali as suas dores que você vai trabalhar dentro daquele produto. Só que não só isso, como você vai colocar ali um setor na sua landing page de autoridade. Então você vai falar exatamente como surgiu o produto, por que surgiu o produto, o que é o produto em si. Depois você vai trazer a parte ali de vídeo, e dentro do vídeo você vai fazer um empilhamento de gatilhos mentais, mostrar quem é você, o que você está vendendo, por que você está vendendo aquilo, quais são as dores que o seu cliente tem e quais são as soluções que o seu produto oferece. É aqui aquela relação de dor versus prazer, certo? Então você vai literalmente espremer todas as dores e sanar com o seu produto. O seu produto ele tem que ser a ponte da solução do cliente. Simples assim. Então, todos os gatilhos mentais, todos esses empilhamentos de gatilhos mentais vão ser exatamente para sanar esse problema, sanar essas dores. E aí, depois, na hora que eu for entrar sobre tipos de público, que eu for falar sobre tráfego e tudo, vocês vão entender um pouco mais sobre isso aqui, tá? A cabeça de vocês vão explodir de fato, porque uma coisa é uma coisa, a gente vai pontuando cada uma delas. Então, aqui, de fato, a estrutura da sua landing page ela tem que ser assertiva para, primeiro, entender muito bem o seu persona. Mais importante do que saber o que o cliente quer, é saber o que ele não quer, porque na hora que você for fazer as campanhas, você vai conseguir segmentar e eliminar os públicos ali. Você entendeu? Então é muito importante você saber o que ele não quer também. Porque aí você vai saber ali, ó. Vocês têm que entender a grande. Deixa eu tirar essa. Que tá meio calor aqui, tá meio abafado, e eu acho que não preciso ser tão social aqui com vocês, não é mesmo? Vamos arrancar isso aqui, que fica mais tranquilo. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo, porque, como eu falei, muita gente negligencia isso. Persona é o seu cliente ideal. O seu cliente ideal, ele tem que ter literalmente o nome. Ele tem que ter a idade certa. Ele tem que ser, por exemplo, vamos trabalhar aí com, sei lá, marcas e patentes, certo? Então, eu sei que para quem procura marcas e patentes, normalmente é homem, normalmente ali tem uma faixa etária de 30 anos até uns 35 anos, tá? Mesmo não falando da faixa etária, vamos colocar aí que ele tenha ali seus 33 anos, porque é um cara que já quebrou, ele já sabe quais são os perrengues da vida, ele já sabe, ou que ele nem tenha quebrado, mas ele já sabe o que ele passou para poder construir a empresa dele, construir a marca dele. Então, esse é o cliente ideal para esse ramo de marcas e patentes. Depois, eu vou literalmente ver quais são os pontos de interesse que ele tem. Se ele está pesquisando sobre branding, se ele está pesquisando sobre proteção, se ele está pesquisando sobre como gerar autoridade na empresa dele. Ou seja, todos esses pontos de interesse vão servir para que na hora que eu montar a campanha, eu coloque lá. E mais importante que isso é também separar quais as coisas que ele não gosta. Um cara que está trabalhando sobre marcas e patentes, ele não quer falar sobre um ponto de franquia, por exemplo. Ele está registrando a marca dele, ele não está vendendo a franquia no momento, né? Então você tem que ir eliminando estes públicos. E tem uma grande diferença entre persona, que é o seu cliente ideal, é aquele cara que você vai ter a comunicação assertiva, e o público-alvo. O público-alvo é faixa etária, é dados demográficos. Essa é a grande diferença. Porque um deles você até consegue saber quais são as palavras-chave que ele procura no Google para eu poder achar esse cara. Já o público-alvo, ele é mais por pontos de interesse. Então eu vou colocar ali tanto os pontos de interesse que rodam dentro dele, como os limitadores de pontos de interesse. Se você quer trabalhar com um público mais quente, um público de compradores envolvidos, tem um ponto de interesse de compradores envolvidos. Se você quer um high ticket, você vai trabalhar com bens de luxo, viajantes frequentes, viajantes internacionais.
Então, são pontos de interesse que você vai trabalhar lá nas redes sociais, que vai facilitar na hora que você montar o seu público. Por isso que é tão importante você alinhar o seu persona de forma assertiva antes de qualquer coisa. E aqui a gente nem está entrando em marketing digital, tá? A gente está falando mais sobre o âmbito empresarial mesmo, sobre qualquer pessoa que queira vender um determinado produto. Seja ele através de uma afiliação, seja ele através de um drop, seja ele através do marketing digital como um todo. A base estrutural, a base empresarial é sempre a mesma. Então, aqui você tem que ter uma comunicação assertiva com o seu cliente, você tem que saber quais são os gatilhos mentais que você vai utilizar com esses clientes. E aqui o que eu recomendo? Você separar quais são os seus gatilhos mentais, histórias, por exemplo. Você tem o gatilho mental de histórias. Separa todas as suas histórias e todas as coisas que motivam o seu cliente. Você tem ali o gatilho mental de autoridade. Coloca todas as autoridades que você tem. Vou usar meu caso. Eu, Vinícius Santos, ele é estrategista digital, ele está há mais de 10 anos no mercado, ele já fez 6 em 7, ele é um dono da Santos e Santos Marcas e Patentes, ele é dono da GoPrime Soluções Empresariais, ele já quebrou, porque isso também é uma autoridade, porque a gente já passou pelos perrengues e sabe literalmente como solucionar esses problemas, né? Ele teve já com grandes players, com Adolfo, Érico Rocha, Carlos Wizard recentemente. Então, todos os níveis de autoridade você vai colocando em blocos. Todos os gatilhos mentais você vai fazer isso. Histórias, autoridade, reciprocidade, dor versus prazer, coloca todas as dores, lista todas as dores do seu cliente, lista todos os prazeres e quais são as soluções que o seu produto oferece. Por que isso? Porque na hora que você for montar uma campanha, vai estar muito mais assertiva. Isso é o alinhamento de fato de persona e de público-alvo. Vocês têm que entender essa grande diferença, porque a comunicação é assertiva. Depois que você alinhou muito bem o seu persona e definiu um público-alvo que você tem ali a sua faixa etária, você vai começar a ver no mercado quais são os concorrentes principais do seu negócio, para ver se eles estão alinhados com o seu produto, se existe algum produto no mercado, e você vai colocar quais são os seus diferenciais ali dentro. Porque aí você vai fazer algo que os seus concorrentes não fazem. Você está dando a solução para o problema da cliente. Isso é o primeiro pilar. O primeiro pilar, de fato, você tem a base antes do digital, que é alinhamento de persona, público-alvo e também toda essa parte de análise de mercado e concorrência. Depois você entra no âmbito digital. Landing page eu já expliquei, que é ampliamento de gatilhos mentais justamente para você potencializar a sua landing page. Como existem outros tipos de base. Quais são elas? Existem 4 tipos de base. Uma delas é site, que normalmente o site ele é utilizado para serviços, tá? Normalmente não é produtos. Temos loja virtual, que é normalmente para produtos, principalmente o pessoal de drop vai confirmar aí, né? Loja virtual. Você tem o blog, e não menosprezem o blog. O blog ele é muito importante, porque ele é um associador. O blog ele sempre está associado tanto à loja virtual, quanto ao site, quanto à landing page. Por quê? Quando você procura alguma coisa no Google, o que aparece? Aparece os 4 primeiros, que são anúncios, certo? Ali é o Google Ads que vai trabalhar aqui, e nós vamos falar dele lá no segundo pilar. Nós temos as empresas mais próximas de você, que isso se for serviço, tá? Se for produtos, é os produtinhos ali em cima. Se for serviço, são as empresas mais próximas. Aqui é o Google Meu Negócio, ou o perfil empresarial do Google. Isso aqui a gente vai falar lá no quarto pilar, quando a gente for falar de SEO. E o restante, ele é a base orgânica. Para você estar ali, você precisa provar de fato para o Google que você merece estar ali, que você merece ter o posicionamento e você está trazendo conteúdo de relevância para os seus clientes.
Então, o blog ele serve para isso. Porque quanto mais artigos você traz para o blog, quanto mais palavras-chave você coloca nesses artigos, mais você vai subindo o posicionamento de forma orgânica para essas pessoas. É aqui que é o pulo do gato, porque muita gente não faz isso. E você gera uma certa autoridade porque você está trazendo conteúdo de relevância, não só para o Google, como para o seu usuário final. Aqui você vai sanar as principais dúvidas de por quê e quando e onde, todos nos artigos. Porque o como é na sua mentoria, o como é o seu serviço. O como você vai mostrar para o seu cliente. Mas o que, como, aliás, o que, quando e onde, você vai trazer isso no artigo. Porque na hora que você tiver isso, as pessoas procurarem, você não vai perder o clique lá no Google Ads. Você entendeu? Então você já está preparando o seu mercado para isso. E aqui a gente encerra o primeiro pilar. Alguma pergunta sobre o primeiro pilar? Tá tudo certo? Continuamos? Continuemos então. Depois, se vocês quiserem fazer uma outra pergunta no final, vocês podem à vontade. E aqui a gente entra no nosso segundo pilar, o tráfego pago, de fato. E no tráfego pago, eu tenho certeza absoluta que quem não está aqui está perdendo o que eu vou entregar, porque eu vou entregar aqui literalmente a solução dos problemas do tráfego, porque a maioria ela se embanana muito na hora de fazer um planejamento. Não sabe de fato quanto investir, por que investir e como investir. Vamos lá, vamos começar do começo. Tráfego pago nada mais é do que um funcionamento de leilão para a sua página de destino, porque se a gente já falou sobre o nosso persona, alinhou direitinho e utilizou gatilhos mentais, a página ela está convertendo, se ela está fazendo de forma certa. Então o tráfego serve para levar pessoas para essa página para a gente poder ter clientes, certo? Dentro do tráfego pago, nós temos o Google Ads, nós temos o Meta Ads e nós temos todos os outros ads da vida, desde Tumblr, Outbrain, TikTok Ads, Pinterest Ads, Link Ads, enfim, todos os ads da vida. Os dois principais é o Google e o Meta Ads. No Google, é aquele negócio que a pessoa está indo buscar, ela está com interesse naquilo, então ela vai procurar por palavras-chave. Qual é o diferencial de uma campanha bem estruturada do que uma coisa bem aleatória, bem jogada? O Google ele funciona como um leilão. E por ser um leilão, o que acontece? Paga-se mais caro para estar nas primeiras posições. Isso naturalmente aconteceria. Só que o Google ele não leva só isso em conta. O Google ele preza muito a qualidade do que ele vai entregar para o usuário, porque senão ele não seria o primeiro mecanismo de busca. Seria fácil você pagar o máximo e estar ali nas primeiras posições, certo? Então, quando eu falo sobre o Google Ads, ele faz uma matemática muito simples, que é o quê? A qualidade que você tem vezes o valor que você paga é igual ao posicionamento que você fica. Então, quanto maior é a minha qualidade, quanto maior é a segmentação das minhas campanhas, menor o meu custo por clique. E aí eu continuo nas primeiras posições, mesmo pagando baixo por isso. Tá, Vini, legal, isso é maravilhoso, mas como de fato eu faço isso? Como que eu vou fazer com que as campanhas sejam bem qualificadas e bem segmentadas? A primeira coisa que vocês têm que entender sobre o algoritmo do Google é que ele, de fato, ele tem uma certa separação, uma certa segmentação de palavras-chave. Vou dar um exemplo simples. Agência de marketing digital é uma coisa. Divulgar a minha empresa é totalmente outra diferente, apesar delas serem a mesma coisa. Quem está buscando divulgar a minha empresa ou quem está buscando uma agência de marketing digital, normalmente é um empresário que está querendo divulgar a empresa dele. É a mesma coisa, só que são palavras-chave diferentes. Normalmente, um gestor que não sabe disso, o que, que ele faz? Pega todas as palavras-chave, vai lá no planejador de palavras-chave do Google, seleciona todas aquelas palavras-chave, pega essas duas, coloca tudo junto no grupo de anúncio e soca a bota. Meu, isso aqui é perder dinheiro. Isso aqui é jogar dinheiro pela janela.
Porque você não está segmentando, você não está separando. Você não está nem separando nem os públicos, os grupos de anúncio. Você entendeu? Quando você separa, você começa a fazer uma segmentação. Agência de marketing digital é uma coisa, agência para marketing digital é outra. Os artigos que ligam as campanhas, você tem que separar também. Quanto mais grupos de anúncios, mais palavras-chave separadas eu tenho, mais eu forço o Google a me dar mais possibilidade de palavra-chave. Na época do ampla modificada, né, naquela época, era melhor ainda, porque a gente colocava uma ampla modificada e forçava o Google a nos dar palavras-chave. E aí depois a gente separava elas por categorias e separando por segmentação. Porque quando eu segmento, eu diminuo o custo. Lembra disso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. A sua palavra-chave, o seu grupo de anúncio, o seu anúncio, a sua página de destino, elas têm que ter a mesma comunicação, a mesma. Qualquer coisa que fuja da comunicação, ela já piorou a segmentação. Consequentemente, piorou a qualidade, consequentemente, aumentou o custo por clique. Então, a comunicação, ela tem que sempre ser a certa. E isso você já tem porque você fez a lição de casa e você fez o seu persona certo. Se você fez o seu persona, você tem a comunicação certa, você tem uma página de destino feita para essa comunicação com o seu persona, e aí a campanha, grupo de anúncio, anúncio, palavra-chave, extensões de anúncio, tudo falando sobre a mesma comunicação. E aí separando, de fato, todas as palavras-chave para você aumentar a segmentação. Simples assim. Quando você aumenta a segmentação, você aumenta a qualidade. Quando você aumenta a qualidade, você diminui o custo por clique. Isso no Google. Lembra, o Google é o cara que está buscando por necessidade. A não ser quando você faz algo de display, que você consegue até usar algumas estratégias, que você impacta ele na sua página de destino, depois você leva para o YouTube para fazer, e aí estratégias eu vou falar depois, tá? A gente vai brincar um pouquinho depois sobre diversas estratégias. Primeiro eu estou tentando, assim, planar como que funciona cada uma das coisas. Show? Até aqui? Tranquilo. Então, aqui a gente falou do Google. No Meta Ads, ele é um pouquinho diferente. O Google é a pessoa que busca, ela tem necessidade daquilo. Já o Meta Ads, ele é por pontos de interesse. Se o cara gosta de branding, se o cara gosta de autoridade, se o cara tem uma empresa, ele é microempresário, provavelmente ele vai querer um registro de marca. Então, é por associação de pontos de interesse. Quanto mais pontos de interesse eu coloco dentro de uma segmentação de uma campanha, melhor fica de eu identificar o público. Só que aqui tem um grande diferencial, tá? Um grande diferencial. Primeiro, você faz isso numa campanha aberta, porque na campanha aberta é literalmente para teste de público e teste de criativo. Só que dentro disso, depois que você testou os criativos, você tem que segmentar também a sua campanha. Você tem que separar ali quais são os públicos que realmente dão resultado ou quais os públicos que não dão resultado. Justamente para você alinhar quais são os públicos que mais te dão retorno. Porque não adianta você pegar todos os públicos, colocar numa campanha e tchau e benção. Não faz sentido. Você está jogando dinheiro pela janela, você está perdendo dinheiro. Você só vai fazer isso no público aberto se você está testando criativo. Simples assim. Depois você vai para a segunda fase, que é literalmente testar público. Você vai criar campanha por campanha, com cada uma com o público, e você vai testar e validar cada um dos públicos. E aqui tem um outro diferencial, tá? Coisas que ninguém mais fala e vocês não vão ouvir em nenhum local. Existe um subnível, o nível de clusters. Vini, o que é clusters? Se você tem um ponto de interesse, vamos pegar aqui autoconhecimento, por exemplo. Dentro do ponto de interesse autoconhecimento, existem os subnichos dele, que são os famosos clusters. Que é o quê? Pessoas que gostam de autoconhecimento, pessoas que estudam sobre autoconhecimento, pessoas que trabalham sobre autoconhecimento, pessoas que, sei lá, enfim, são diversos milhares de clusters separados.
Só que o grande mal é que a gente não consegue selecionar isso. A gente só consegue selecionar o ponto de interesse. Então, como que eu faço para eu poder atingir os clusters certos? Quando eu faço uma campanha, normalmente eu vou duplicar, quadriplicar ou fazer diversas cópias dessa campanha. Por quê? Porque eu vou forçar o Google, ou forçar o Facebook a colocar cada uma das campanhas em um cluster diferente. E aí sim eu vou ver se a campanha está funcionando ou não. Se ela estiver funcionando, ela está no cluster certo. Se ela não estiver funcionando, ela está no cluster errado. Só de você fazer isso aqui, meu amigo, você já está ganhando muito dinheiro. Porque você não está deixando dinheiro na mesa, você não está perdendo dinheiro. Você entendeu? E aí sua qualificação aumenta. E lembra-se que por ser um leilão, quanto maior é a qualidade, menor o custo por clique. Sempre. É assim que nós fazemos para que uma campanha pague centavos, de fato, para você começar a ganhar lead, para você ganhar captura de lead. Você entendeu? Quer algo mais legal ainda do que isso? É você não só fazer uma campanha direcionada, porque a maioria dos gestores de tráfego fazem uma campanha de captura de lead, fazem uma campanha de direto para a página de destino, ou fazem uma para o WhatsApp. Mas, vamos lá, no Google, o cara está indo atrás, ele está buscando aquilo de fato, certo? Já no Meta Ads, no Facebook, o que o cara está fazendo? Ele está passeando no feed de notícias dele. Ele não quer comprar nada de você. Você tem que gerar não só um impacto nessa pessoa, como você tem que aumentar o nível de consciência dele para que ele de fato compre de você. Só que como você faz isso? Com uma campanha direta de tráfego? Com uma campanha de captura? Não faz sentido. Pode dar resultado você fazer isso? Pode. Tem muita gente que ganha dinheiro assim. Mas tem formas melhores. Tem formas da gente fazer um funil de campanhas diminuindo o nosso custo e fazendo com que o nível de consciência do nosso cliente aumente. É um grande exemplo, o funil de campanhas de alcance, video view, engajamento, conversão e remarketing. Aqui eu vou falar e explicar cada uma delas, mas é o seguinte, aqui é um exemplo de funil, tá? Existem diversos tipos de funil e cada ramo de atividade tem um funil diferenciado. Cabe a você, como estrategista digital, entender as necessidades do seu cliente. Mas só de vocês aprenderem esses 5 funis aqui, essas 5 campanhas, vocês já têm um funil completinho que vai gerar resultado para vocês. Que é o quê? Vamos lá. Alcance, primeira campanha. Eu já defini o nosso persona, o nosso público-alvo. Então, no alcance é o primeiro impacto. É literalmente eu mostrar quem eu sou e o porquê que eu estou aqui. Eu vou impactar o máximo de pessoas possíveis daquele persona. Então, aqui é alcance mesmo, eu vou alcançar. Se ele comprar alguma coisa, maravilhoso. Se ele não comprar, tudo bem. Não é papel dessa campanha vender. O papel dessa campanha é alcançar o máximo de pessoas possíveis, gerar o primeiro impacto. Depois você vai pegar este público, certo? Que você vai estar rastreando num Pix, você vai estar rastreando através do vídeo, da imagem, qualquer coisa do tipo, e você vai levar isso para a segunda campanha, que é a de Video View. No Video View, de fato, você vai gerar o segundo impacto, que é o quê? Mostrar não só quem é você, mas um pouco mais profundo, mostrar seus serviços, mostrar literalmente o porquê que ele deveria fazer com você, seus diferenciais, seus bastidores. Você vai fazer uma série de vídeos para que as pessoas impactem com você, elas se conectem com você. Histórias, suas histórias, as histórias da sua empresa, as histórias dos seus clientes, depoimento, fator social, tudo isso. Por quê? Quando você faz isso, você, além de estar gerando um segundo impacto, você está separando o seu público. E você vai separar esse público em 4 pessoas. Pessoas que assistiram 25%, 50%, 75% e 100%. Pode perguntar, meu querido. Vou interromper por aqui por enquanto. Beleza. Ô Vinícius, para essa primeira campanha que você falou, para quem mexe aí com loja, né, que é literalmente produtos, né, que a gente vende e tal, qual seria a estratégia de impacto
para pôr em prática isso daí quanto a criativo? O que você fala que seria o melhor criativo para essa primeira estratégia de chamar atenção, digamos assim, preparar o cliente para um remarketing, digamos assim, né? É mais ou menos isso, né? Basicamente. Aqui, para produto, em alcance, você vai mostrar o produto. Quais são os benefícios do produto? Você vai, se você tiver contato com o influencer, porque normalmente quando você vende produtos assim, você pode pegar a categoria do influencer e pede o influencer para gravar um vídeo. Ou você mesmo compra o produto, faz ali mostrando o produto e tudo mais. Se você pega na internet, procura no YouTube, você vai ver que tem um monte de pessoas que realmente vão pegar um determinado produto e eles fazem ali o review. Entre em contato com elas e fala: Ó, eu posso utilizar o review aqui seu? Eu dou os créditos. Pode utilizar isso. Você entendeu? Ou você mesmo faz o review do seu produto. Porque aqui é o que eu falei, é o primeiro impacto. Você precisa mostrar qual é o produto, você precisa mostrar o que você faz e como você faz. Se você tem uma loja de produtos, você pode mostrar a sua loja. Você pode falar das promoções, você pode mostrar de fato quais os tipos de produto tem na loja. Você entendeu? E aí depende do que você quer fazer. Se você quer fazer uma estratégia de fato direcionada a um único produto, ou se você quer fazer uma estratégia mais de marketing geral mesmo, que é para mostrar e aumentar a sua marca. Então é literalmente o primeiro impacto. Tá respondido? Beleza. Continuando, a gente vai ali para o video view, né? Pega esse público que a gente impactou, leva para o video view. O video view ele vai é o segundo impacto e a gente vai separar em quatro públicos. Pessoas que assistiram 25%, 50%, 75%, 100%. 25% e 50% você há de convir que o cara não tá tão interessado em você? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar este público e vai separar ele aqui. Por que você vai separar ele aqui? Porque você vai levar esse público para a terceira campanha. A terceira campanha de engajamento. Essa campanha aqui serve para você aumentar a quantidade de seguidores, aumentar ali o porquê que você está vendendo o produto e mostrar diferenciais, mostrar ali como que funciona a sua loja, quais são os... A verdade é para matar a objeção, tá? Vamos matar todas as objeções do cliente. Você vai pegar e ver quais são as principais objeções se o cara não confia na sua loja, se ela não tem o reclame aqui, se ela... Você vai aproveitar essa parte aqui justamente para poder matar todas as objeções. E também levar ela para o seu Instagram. Porque se você estiver trabalhando certo no seu Instagram, ali, os quatro pontos que eu vou falar quando eu chegar lá na terceiro pilar, você vai estar engajando o seu público. E se você está engajando o seu público, a intenção é que ele se torne um público pré-aquecido. Ele já vai pré-aquecer ali. Então, ele vai estar preparado para a nossa próxima campanha. Só que aí, por enquanto, a gente vai separar esse público aqui. Da mesma forma, lá no VideoView, quando eu estava falando, o 75% e 100%, ele é um público um pouco mais aquecido, que ele já está ali, já conheceu você e já ouviu até o final sobre o seu produto. Você vai pegar esse público, mais esse público engajado, e aí sim você vai fazer a campanha de captura. Seja captura de lead, seja ir para uma página de vendas, seja aí. Vocês perceberam que eu já aumentei o nível de consciência do meu cliente? Porque eu mostrei o porquê para ele, quem é a empresa, por que é a empresa e literalmente quais são as dores e os prazeres dela. Ao comprar o meu produto, eu já passei por essa fase. Alcance, vídeo, engajamento e conversão. Aqui o cara, meu, ele vai comprar. Se ele não comprar, das duas, uma. Ou ele não tem dinheiro no momento, ou ele realmente falou, meu, eu compro depois. Ele está procrastinando. Simples assim. Porque duvido que você vai ter nesse cara aqui um cara que não é qualificado. Porque qualificado ele é. Pô, ele já passou por todo esse funil, qualificado ele é. Se ele não comprou, das duas, uma. Ou ele não tem dinheiro, ou ele está procrastinando para comprar. Guarda isso, porque na hora que eu falar sobre os quatro pontos, vocês vão entender o que eu vou falar sobre educação e sobre a parte ali, tá? Aqui eu falei sobre a quarta campanha. E aí a gente fala sobre a quinta e última campanha, que é o remarketing. Por que o remarketing? Porque você vai pegar esse cara que está procrastinando. Simples assim. E aqui eu não ofereço desconto, tá? Vocês vão saber que eu sou a pessoa do não desconto.
Por que é o não desconto? Deixa eu abrir um parênteses aqui para poder explicar o não desconto. Eu sou o cara que sempre fala que aumentar a percepção de valor do cliente é muito melhor do que denegrir a sua imagem. Quando eu falo sobre desconto, o que que eu estou falando? A minha mentoria é, sei lá, R$ 10.000, ok? Minha mentoria é R$ 10.000. Se eu te dou um desconto de 20%, a minha mentoria ela passa a ser R$ 8.000. O que que passa na cabeça de vocês? É sempre R$ 8.000. Ele deu desconto aí porque eu quis, para ver se eu fecho mais rápido. É isso que passa na cabeça do usuário. Agora, se eu falar que a minha mentoria é R$ 10.000, só minha mentoria, ok? Só que quem fizer a minha mentoria vai fazer também um grupo de networking com grandes empresários como Conrado Adolfo, Érico Rocha, sei lá, Carlos Wizard e tudo mais. Um grupo de networking high ticket, né? Porque eu estou falando sobre high ticket. Vai ter também além da mentoria em grupo, vai ter todos os vídeos gravados da minha plataforma, onde eu falo sobre gatilhos mentais, sobre empreendedorismo, sobre franchising, sobre todos os 5 pilares certinho, alinhado, mostrando de fato como faz, como monta uma campanha, estruturando uma campanha, mostrando casos de sucesso, tudo dentro dessa plataforma. Eu vou dar os meus livros, que para quem também fazer a minha mentoria em autografado e tudo mais. Vou ter um encontro, um jantar para quem é meus mentorados, para que vocês façam networking. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a percepção de valor sua. Porque a minha mentoria é 10.000. Só que eu estou inserindo tantas bonificações que chega a um determinado momento e fala: caraca, R$ 10.000 está barato. A verdade é essa. E faz sentido, porque se você faz ali um jantar, uma plataforma, quanto que é a plataforma? Ah, a plataforma, sei lá, é R$ 5.000. No jantar você vai gastar mais uns 1.000. Ah, o grupo de networking com empresários top. Imagina, só de você estar ali, os R$ 10.000, putz, é presente. Você entendeu? É uma coisa que você vai ter o retorno muito rápido. Então, para você, R$ 10.000 vai ser barato. Esse é o X da questão. Vou dar outro exemplo. Vou pegar o Maurício que está com a câmera aberta aqui. Maurício, uma jaqueta de couro vale quanto hoje? Mais ou menos. Uns 200, R$ 300? Seu microfone está mudo. 350, 450, mais ou menos. 350, R$ 400. Se eu vender uma jaqueta de couro a R$ 2.000, está caro ou está barato? Comparando a esse valor, tá caro. Para você está caro. Porque a sua média, a sua percepção de valor é de 300 a R$ 350 no máximo. Então, R$ 2.000 está caro. Só que se eu te falar que essa jaqueta ela é autografada pelo Hugh Jackman e ele inclusive vai fazer o novo filme do Deadpool junto com ela, certo? E você vai poder fazer uma cena junto com ele, inclusive, para ele tirar foto com ele e tudo. Tá caro ou tá barato os R$ 2.000? Agregou o valor, né? Aí tá, tá Essa é a bom. percepção de valor. Isso que todo mundo aqui tem que fazer com os produtos. Porque se você espreme os poderes, ó, se você eu tô falando Deadpool, eu vou falar de poder. Se você espreme todas as dores do seu cliente, se ele tem a necessidade daquilo, se ele tem vontade daquilo, você mostra os prazeres que tem em ele conseguir aquilo, e ainda você aumenta a percepção de valor do seu produto, por que raios ele não vai comprar? Óbvio que ele vai comprar. Óbvio. Não tem outra alternativa. A não ser que ele não tenha dinheiro. E aí, até aí, tudo bem, ele vai parcelar em 500 vezes no cartão ou ele não vai comprar. E até aí, tudo certo, faz parte do rolê. Você entendeu? Mas esse público a gente vai jogar fora? Não, não vai. Porque futuramente ele também pode ser um futuro comprador. Então a gente fez um funil aqui, esse público que não comprou, a gente leva para um segundo funil, porque aí ele vai passar por todo o processo novamente até ele efetuar a compra dele, porque ele está com vontade, ele não desistiu do produto.
E aqui a gente faz um ciclo. Simples assim. Simples assim. Isso aqui é o poder de fato do marketing digital. Isso aqui é o poder do Google Ads, do Meta Ads. Existem outras formas, outras estratégias. Eu tenho o funil aqui, certo? Tudo bonitinho, tudo rodando, e só disso aqui eu já estou muito bom. Só que eu tenho uma empresa e eu tenho uma lista de pessoas com nome, e-mail e telefone, que já são meus clientes. O que eu posso fazer? Pegar isso aqui e falar: Facebook, tá vendo essa lista aqui? Pessoas confiam em mim. Eles sabem do meu produto, eles sabem do meu serviço. Eu quero que você procure no seu banco de dados pessoas parecidas com essas aqui. E aí você joga ali para o seu funil de novo. O funil vai estar melhor ou vai estar pior? Bem melhor. Porque são público qualificado, é o famoso lookalike, né? Só que tem que saber utilizar o lookalike, não é simplesmente fazer a lista por fazer, colocar um semelhante de 1% lá e tá tudo certo. Não. Você tem que saber quais são as estratégias que você vai utilizar dentro dessas campanhas. Simples assim. Quer um outro exemplo? Tumblr e Outbrain. Meu, imagina o seguinte: você criar uma matéria da sua empresa, de fato, colocando ali autoridade, reciprocidades, gatilhos, todos os gatilhos mentais, espelhamento de gatilho mental, contando uma matéria mesmo sobre a sua empresa. Sobre quem é você, o que você faz, como você faz, quais são os seus diferenciais. Meu, tudo ali numa matéria. Uma matéria que vá para uma revista, por exemplo. Primeira coisa, parênteses aqui. Pega essa matéria, coloca numa ferramenta chamada Dino, e aí essa ferramenta ela vai pegar essa publicação e vai colocar na revista Exame, na Globo, na UOL, na Terra, em mais 500 mil revistas por aí afora. O que você está fazendo com isso? Aumentando a sua autoridade. Só que vamos supor que nessa matéria, lá no final, tem um botãozinho que fala: ó, acesse o grupo ou compre o meu determinado produto. Vamos pegar o encapsulado aqui, que a maioria do pessoal gosta bastante de vender encapsulado. Imagina você pegar ali é, o encapsulado XPTO, certo? Você coloca a autoridade, quem é que fabricou, você coloca quais são os componentes ali que tem nesses encapsulados, você mostra quais são os resultados, mostra ali depoimentos, que é fator social, de quem utilizou, quem já não utilizou. Você mostra ali todo, meu, tudo que fala sobre encapsulado. E lá no final, um botãozinho, de fato, compre aqui. Ou compre dois, leve dois por um, né? Normalmente é assim que faz encapsulado. E aí você pega essa matéria, coloca numa Dino da vida e ela vai distribuir em diversas autoridades. Depois disso, você vai pegar um Tumblr e um Outbrain, vai impulsionar essa matéria, porque essa matéria aí ela vai aparecer ali nos patrocinados quando você busca no Google Notícias, ou no Terra Notícias, ou no All Notícias. E aí você vai pagar centavos para poder vender um produto que, meu, é, sai barato para você. Você entendeu? O encapsulado vende muito, assim, vende muito, muito, muito. Assim. E ele nem precisa do Google e nem precisa do Meta Ads. Só que aí tem um porém, né? Você pode pegar essa matéria, colocar um pixel nela. Porque se a pessoa entrou aqui, o que ela tem? Interesse, ela tem vontade. E aí você colocou um pixel nela, você impacta e leva ela para o funil de novo. Olha só que legal. Ou a pessoa procurou no Google, o Google é o cara que tem a necessidade. Caiu numa página de destino, a página de destino com pixel e KPI de conversão. Depois você impacta ela e leva para o funil também. Olha só, são diversas estratégias que podem ser utilizadas que vão fazer com que as vendas aumentem assim drasticamente. E aqui entra naquela questão do planejamento, né, também. A grande pergunta de qualquer gestor de tráfego, e o gestor de tráfego quer morrer com isso, é: tá, beleza, qual é o valor que eu invisto? Meu amigo, a empresa é sua. Se você não sabe qual é o valor que você vai investir, desculpa, você está jogando dinheiro pela janela. Você está contratando qualquer pessoa. Tá, Vini, mas como que eu descubro qual é o meu valor certo que eu tenho que investir ou não? Depende do faturamento que você quer. Vamos supor que o seu faturamento, eu quero colocar 100 mil reais no bolso. Show. 100 mil reais no bolso. Só que o meu produto é 1.000 reais. Meu ticket médio é 1.000 reais. Significa que eu tenho que fazer 100 vendas. Certo?
Até aqui, tá todo mundo acompanhando? 100 vendas a R$ 1.000 para eu colocar no meu bolso R$ 100.000. Então eu tenho já uma métrica de vendas, 100 vendas. Quantos cliques são necessários para você ter uma venda direta? Ah, não sei. Testa. Ah, por lead. Quantos cliques são necessários para você ter um lead? Não sei. Quantos cliques são necessários para você ter um lead, na verdade? Quantos cliques são necessários para você ter um lead? Quantos leads são necessários para você ter a venda? Não sei. Vamos lá? Vamos continuar? Então, eu vou abrir um parênteses aqui de novo. Base de mercado. A cada 100 cliques você tem uma venda. Isso se for direto. Se for loja virtual, tráfego direto. A cada 100 cliques, você tem uma venda. Se for por lead, a cada 10 cliques, você tem um lead. A cada 10 leads, você tem uma venda. Isso se for por lead, com um comercial ligando e tudo. Eu já tive casos de a cada 4 leads eu ter uma venda. Isso porque o comercial tem que ser bom, tá? O atendimento, a parte de vendas, tem que ser boa também. Não dependa somente do gestor de tráfego. Tem que ter um comercial bom. Se você fizer os cálculos, vamos lá. Se eu preciso de 100 vendas, vamos pegar o primeiro cenário. Primeiro cenário, venda direta. Venda direta, a cada 100 cliques eu tenho uma venda. E eu preciso de 100 vendas. Significa que é 100 cliques vezes as 100 vendas. Eu preciso de 1.000? Agora me fugiu. A cabeça não tá muito boa. Rapidinho. 100 vezes 100 é 1.000. 100 vezes 100, 1.000. Tô ficando doido já da cabeça. É 10.000, na verdade, né? 100 vezes 100, 10.000. Então eu preciso de 10.000 cliques para eu ter 100 vendas. 10.000 cliques. Sei lá, R$ 1 o clique, eu preciso investir R$ 10.000, certo? Para eu ter as 100 vendas e lucrar R$ 90.000, porque eu vou colocar R$ 100.000 no bolso, tirando o valor dos 10. É isso. Faz sentido? Só cabota. E se o meu clique fosse, sei lá, R$ 5? Vamos fazer o cálculo de novo. Vê se faz sentido para você colocar ou não. Se eu preciso, a cada R$ 5 eu tenho um clique, e eu preciso de 10.000 cliques, 10.000 cliques vezes os R$ 5 são R$ 50.000. Investindo R$ 50.000, eu vou ter R$ 100.000. Ou seja, eu vou ter um lucro de R$ 50.000. Faz sentido? Faz sentido. Bora fazer a campanha. Você entendeu como que você descobre qual é o valor de investimento que você vai fazer ou não? É através disso, de planejamento. Vamos fazer por lead um novo cenário, segundo cenário aqui? Vamos pegar as mesmas 100 vendas, tá? 100 vendas. A cada 10 cliques, eu tenho um lead. A cada 10 leads, eu tenho uma venda. Para eu ter os 10 leads, eu preciso de 100 cliques. Ok? 100 cliques, eu tenho a mesma história. A cada 100 cliques, eu tenho um lead. A mesma coisa, mesma venda. Se você for conseguir diminuir o lead através do comercial, o comercial sendo bom, tudo, aí é outro papo. Mas você teria que investir o mesmo montante. Faz sentido até aqui? Tá tudo certo até aqui? Conseguiu entender? Eu sei que eu estou jogando números, eu não estou desenhando aqui com vocês, mas eu dei exemplos práticos. Acho que está tranquilo. Certo? E aqui a gente encerra o nosso segundo pilar. Alguma pergunta aí sobre o segundo pilar? Tá todo mundo tranquilo? Beleza. Então vamos lá para o nosso terceiro pilar. O nosso terceiro pilar é o das redes sociais. Das redes sociais. Aqui existem alguns pontos muito importantes nas redes sociais. Quais são as 5 principais? Facebook e Instagram, para a maior massa de pessoas. Instagram muito presente, muito forte aqui no Brasil. Facebook ainda é muito forte lá fora, tá? Para fazer venda externa, principalmente ganhar em dólar e em euro. Muito legal. Aqui é para a maior massa de pessoas. Twitter ou X e o Threads lá são para você criar hashtags. No caso, mais do Twitter, para criar hashtags. Os dois são mais para eventos solidários. Porque quando você fala sobre eventos solidários, expande mais a marca.
lá no Twitter e no Threads. Pode, eu já fiz o teste, eu estou fazendo agora o evento Imersão Vida Abundante, do Carlos Wizard, que inclusive vai ser dia 18/11, quem tiver vontade aí, o imersãovidaabundante.com.br. Desculpa fazer o merchan rapidinho, mas é o seguinte, quem faz evento solidário, normalmente, o Threads e o link, o X, né, o Twitter, antigo Twitter, ele é muito importante para isso. Tem o LinkedIn, que é a rede social para profissionalizar a sua empresa, de fato, principalmente se você está vendendo serviço. E por fim, não menos importante, o YouTube. E sabe o que é mais legal do YouTube? É que ele não é só uma rede social. Além dele ser uma rede social, ele também é o segundo maior mecanismo de busca. Então, todas as técnicas que eu falar agora sobre redes sociais funcionam nele, e todas as técnicas que eu falar de SEO funcionam nele também. Esse é o legal do YouTube. Por isso que é bom você ter conteúdo de relevância lá no YouTube, tá? Quais são os 4 pontos para você fazer crescer qualquer rede social, qualquer uma? Primeiro, inspiração. Você precisa inspirar as pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com robô. Pessoas não se conectam com a sua loja. Pessoas não se conectam com a sua empresa. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com histórias. Por isso que o storytelling está muito evidente hoje em dia. Porque quanto mais técnicas você tem para você contar uma história, mais fácil é de você gerar conexão com o seu público. Principalmente se você alinhou o seu persona lá atrás, que a comunicação é assertiva. Você gera histórias. Pessoas, além delas se conectarem com as suas histórias, elas se conectam com as suas inspirações sobre os seus valores. Quanto mais você traz os seus valores para o seu negócio, mais fácil é de você ter uma cultura dentro da empresa. Quando você tem uma cultura dentro da empresa, você faz todo o caminhar do seu cliente uma experiência única. Simples assim. Inspiração. Vini, como que eu aplico isso nas redes sociais? Conte as suas histórias. Conte ali, entre no Instagram, nas redes sociais e conte as suas histórias. Conta a sua história, a história do seu cliente, a história da sua empresa, mostra seus bastidores. Bastidores, ele vai entrar num segundo ponto aqui que eu vou falar, tá? Mas conte essas histórias. Segundo ponto, educação. Eduque o seu cliente. Porque quando você educa seu cliente, é mais fácil dele fechar negócio com você. Quanto mais você mostra para ele que você tem um certo conhecimento e você gera uma autoridade, em primeiro lugar, e você vai atingir 3 níveis de público. Imagina aqui uma pirâmide de público. 1% deste público é aquele cara que tem um problema, ele sabe que tem um problema e ele procura solução para o problema dele. Aqui, 1%, ou seja, concorrência lá alta, é aquela briga de preços, é aquele cara que procura no Google porque é necessidade, o cara já sabe o que ele quer, ele está procurando aqui. Só de você fazer isso, tem gente que ganha muito dinheiro, só Google Ads e tá tudo certo, a vida que segue, tá tudo em paz, tá tudo legal. Mas é 1% do público, 1% do público. Isso aqui de maneira geral, tá? De maneira mundial mesmo. Os outros 19%, a segunda camada da nossa pirâmide, 19%, é aquele cara que tem um problema, ele sabe que tem um problema, só que ele procrastina. Ou seja, esse cara aqui, ele precisa ser injetado um estado emocional nele, porque a emoção é o combustível para a ação, para que ele tome as decisões de compra. É aquele cara que eu estou trabalhando lá no remarketing, é aquele cara que eu preciso impactar ele em estados emocionais, de fato. Por que eu preciso trabalhar esse cara? Para transformar ele no 1% e ele efetuar a compra. Os outros 80% da base, da nossa base da nossa pirâmide de 3 níveis, é o quê? É aquele cara que tem um problema, ele não sabe que tem um problema. Quem dirá ele procura a solução para o problema dele. E se ele não procura a solução para o problema dele, cabe você a educar ele e mostrar para ele que ele tem um problema.
Quando você educa, você desperta essa necessidade, você desperta que ele realmente queira o seu produto. E aí você vai levar ele para o procrastinador, né, entre aspas, e depois você vai levar ele para o comprador. Simples assim. E aqui nós temos 9 públicos, de fato, para ser trabalhado dentro desses públicos. Nós temos ali o primeiro público, que é o cara desconhecido, que é aquele cara que, tipo, não conhece você, então por isso que você primeiro gera o primeiro impacto nele. Você tem aquele cara que é o seguidor, ele é um nível acima, né? Então ele segue o seu produto, ele segue você, só que ele ainda está num estado emocional que ainda não compra de você. É aquele base ali dos 19%. Ele tem o cara que é o indicado, esse é o terceiro público. E o público dos indicados é bem legal, porque você pode trabalhar eles como um programa de indicação, você consegue trabalhar isso, tá? Existem algumas estratégias para se trabalhar um grupo de indicados. Como? Existem dois tipos de indicado, tá? Existe o cliente que é seu e te indicou um novo cliente, esse é um tipo de indicado. Como existe um seguidor seu, um cara que só acompanha seu conteúdo, e que ele se torna ele indica o seu produto também, que ele é um pouquinho mais do que o seguidor, né? Ele é um seguidor indicado. Então, esse terceiro grupo aqui é o cara que está mais próximo de fazer a levantada de mão. É aquele cara que vai, meu, tá pronto para fechar, só falta você dizer as condições. E aí tem o quarto público, que é o levantada de mão. O levantada de mão é falar, ó, eu me interessei pelo seu produto, me dá um orçamento aí. Esse é o cara da levantada de mão. Nós temos o quinto público, que é o quase cliente, é aquele cara que já recebeu um orçamento, ele já conhece você, já conhece o trabalho, só que ele ainda não fechou. Então você tem que trabalhar também esse cara para que ele feche, porque senão ele também vai abandonar e tá tudo certo. Você tem que trabalhar esse cara muito bem. O quinto grupo, que é o quase cliente, ele só tem duas alternativas. Ou ele vai para o não, e aí ele se torna o sexto grupo, que é o não cliente, ou ele vai para o grupo do sim e se torna o sétimo grupo, que é o cliente de primeira compra. O não cliente, o não cliente, tem muita gente que perde dinheiro com isso. Porque ele não se tornou cliente, tchau e bens. Esquecem de trabalhar o aumento de percepção de valor nesse cara. Então eles jogam dinheiro pela janela. De fato. É isso que acontece diariamente, tá? Já o cliente de primeira compra, o cara já comprou de você, então você tem que fazer o quê? É seu papel encantar ele, de fato. Você tem que dar todos os artifícios suficientes para que ele, de fato, se encante pelo seu produto e se torne o cliente indicador, porque ele vai te indicar novos clientes. E aí ele também vai comprar outros produtos de você, que vai se tornar o oitavo público, que é o cliente recorrente. Isso é muito importante. Todos esses públicos, você tem que saber trabalhar cada um deles. Simples assim. Temos o nono público, que é o ex-cliente, é aquele cara que já comprou de você, até fez uma recorrência, só que você meio que abandonou ele de lado e ele está se perdendo, ele se torna um ex-cliente. Tem muita gente que perde dinheiro aqui também, porque não sabe trabalhar esse cliente de forma assertiva, de forma de nivelar quais são os seus possíveis clientes para poder vender um novo produto, sanar quais são os problemas dele de fato. Tem muita gente que deixa dinheiro na mesa, a verdade é essa. Esses são os 9 públicos. E é aqui que a gente encerra também a parte de inspiração e educação. Ok? Quais são os outros dois pontos? Falei sobre inspiração, inspire as pessoas. Falei sobre educação, que eu falo onde você educa seu cliente para você poder trazer ele para si. Porque é simples. Se você está educando, temos dois cenários aqui. Imagina o seguinte: o cara ele quer comprar uma agência, ele quer divulgar a empresa dele. Vamos supor aqui, vamos pegar o meu exemplo, divulgar a empresa dele. Você acha que ele vai simplesmente procurar no Google uma agência de marketing digital? Ou ele vai entrar em contato comigo, que tem uma agência de marketing digital, sendo que eu estou ensinando para ele? As coisas faz tempo. Óbvio que ele vai entrar em contato comigo.
E assim eu fecho o cliente mais fácil. Por isso que eu preciso educar ele. Mais importante do que educar é o terceiro ponto. É a ter congruência com aquilo que a gente fala. Ou seja, o terceiro ponto é a comprovação. O terceiro ponto, sendo a comprovação, você precisa comprovar de fato que o que você está falando é verídico. Como que eu faço isso? Gerando autoridade, mostrando ali os seus resultados de fato, aí você pega e publica no seu Instagram, mostrando os seus clientes, mostrando depoimento social, mostrando seus bastidores, mostrando o nível de crescimento que você tem na sua empresa, e isso é bastidores. Isso é comprovação do seu resultado. Ou, Vini, eu não tenho resultado nenhum, não tenho depoimento. Pega prova social de clientes, não depoimento de clientes, pega prova social assim que eu digo. Se eu estou falando que você precisa humanizar a sua marca, qual o exemplo que eu vou dar para você? A Coca-Cola. A Coca-Cola, ela investe milhões humanizando a marca dela, principalmente no Natal. Natal é aquela propaganda da Coca-Cola assim, na mesa, na ceia, faço parte da família, faço parte de uma grande alegria, sinta a magia do Natal. Não é essas as frases. Por quê? Porque ela está tentando humanizar a marca dela. Quando eu falo de humanização, eu posso pegar a experiência dos nossos concorrentes, fazer colaborações, para eu poder matar ali as nossas objeções, fazendo a comprovação. Comprovação serve para isso. E por fim, não menos importante, o quarto ponto, que é o entretenimento. E aqui o entretenimento não é dancinha no TikTok, não, tá? Podem ficar tranquilos. O entretenimento é contar bastidores, mostrar a sua empresa, mostrar que, tipo, você é um ser humano. É a humanização do seu mercado. Não vai pegar o celular e tirar uma foto, olha que estrogonofe lindo que eu tô comendo aqui. Não, não vai fazer o blogueirinho, estilo blogueirinho. Mas você pode, literalmente, tá num jantar com os amigos, tira uma foto. Tá com, sei lá, terminou uma reunião aqui, ó, é nossa reunião, tira um print, publica lá nos stories, inclusive me marca, por gentileza. Você entendeu? Isso é, de fato, o entretenimento, é mostrar que você é um ser humano, que você não é um robô, que não é só trabalho, 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 não é compra, 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 não é venda, venda, venda. Você tem uma vida fora da sua empresa. Isso é importante. Se você faz esses quatro pontos, educação, inspiração, comprovação e entretenimento, você faz crescer qualquer rede social, qualquer uma, qualquer uma. Principalmente se você impulsiona isso com tráfego, tá? Eu estou fazendo o teste recente no meu Instagram, fazendo os quatro pontos de maneira orgânica, sem investir um único real, para poder comprovar isso para os meus clientes. Então, olhem o meu Instagram, quantos seguidores eu tenho. @Vinícius P. Santos. Vocês vão ver. Vocês vão ver se eu gero engajamento ou não. Você entendeu? Simples assim. Se você faz esses quatro pontos, meu, você cresce qualquer rede social. E aqui a gente encerra o terceiro pilar, que é as redes sociais. Tudo certo aqui, até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Rapaz, olha, eu costumo falar que se as pessoas não perguntam, das duas, uma. Ou eu sou um melhor professor do mundo, que eu estou explicando aqui de maneira, nossa, sensacional, ou o pessoal tá com uma dúvida. Tô falando tanto conteúdo que é dúvida pra caramba. E aí, qual dos dois é? Né? Porque se vocês não têm pergunta, pode falar, Mônica. Não, é a primeira opção. Que bom, fico feliz. É absorver. Estou aqui meio como uma esponja, estou absorvendo tudo. Pode deixar que sexta-feira eu, eu, eu vou usar bastante você, viu, sexta-feira, para bastante É, coisa. exatamente. Na nossa mentoria de sexta, inclusive a Mônica é uma das minhas mentoradas, né? Então a gente já está estruturando todas as estratégias dela, né? Das palestras e tudo mais. Então, sexta-feira está marcado para a gente poder conversar mais sobre isso. Absorva bem. Mas que bom, fico feliz que eu estou conseguindo explicar de maneira bem certinha tudo. No quinto pilar, o quinto pilar ele é um pouquinho mais chatinho, porque eu não consigo entrar muito em termos técnicos. Aí a gente precisaria fazer uma imersão de fato, é passar 3 dias, 3 noites com vocês só falando sobre isso, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Mas vamos dar um breve resumo?
Basicamente, você já tem o seu persona, seu público-alvo e você tem o seu site. Para você, como eu já falei, no Google, quando você busca alguma coisa, tem os 4 primeiros que são anúncios, as empresas mais próximas e o restante é orgânico. O orgânico, você utiliza o blog para você estar ali nas primeiras posições. Só que, como você faz isso? Trazendo artigos, colocando palavras-chave dentro desses artigos, e em resumo da obra, assim, bem a grosso modo, porque como eu falei, é muito termo técnico, é title description, keyword, H1, H2, H1 tag, enfim, um monte de coisa. É pegar o seu site, a sua landing page, o seu blog, tornar padrões de usabilidade dentro do Google, dentro dos mecanismos de busca, e aí sim você provar para o Google que você merece estar ali. E aí você tem os bichinhos de estimação do Google, né? Que é o pinguim, o panda, as spiders. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. As spiders, elas de fato são as aranhinhas, né? Os boots, que sempre que você cria um novo site ou você faz qualquer modificação no site, o Google manda lá para ela rastrear o seu site. Resumo da obra é isso. O panda e o pinguim e o Hummingbird, resumo do resumo também, é basicamente a segmentação de como que o Google ele entende o que você procura. É a semântica de palavras-chave. Então ele vai analisar a sua semântica, por isso que ele bloqueia spam. Antigamente tinha-se muito spam, graças ao Pinguim a gente não tem mais tanto spam, só em e-mail, né? Em e-mail, infelizmente, não tem muito que salvar. Mas spam, assim, lembra daqueles pop-ups que ficavam abrindo o tempo todo? Quem é um pouquinho da minha época aí, um pouquinho mais velho, a gente sabe. Internet de escada, um pulso, sol, meia-noite, enfim. Não vamos entregar a idade aqui, não é mesmo? Então, era essa época, os pop-ups. Graças ao Pinguim foi extinto isso. O Hummingbird, ele trouxe uma semântica totalmente nova de palavras-chave, é por isso que o Google se tornou o primeiro mecanismo de busca. Então, ele entende o que você está procurando e te entrega aquele qualidade que você precisa. Lembra, quanto maior a qualidade, melhor a segmentação. Quanto melhor a segmentação, menor o custo por clique. Simples assim. Fora outras coisas adicionais, né? Como PageRank, Link Building, a gente forçar artigos em outros diretórios da internet para que apontem links para o site, enfim. Como eu falei, SEO ele é demorado, ele é bem mais profundo, de fato. Porque não é uma coisa tão fácil de eu explicar assim, porque são mais termos técnicos mesmo. Quer um exemplo bem simples? Quando você entra em qualquer site, você vê aquele site lindo, maravilhoso, né? Logo aqui, ali é a empresa, se for palestrante, é a palestrante, os principais dizeres do evento, as fotos principais, ali tudo bonitinho. Faz o teste e aperta Ctrl U para você ver. O Ctrl U vai entrar numa lista de código. O SEO ele trabalha exatamente ali, naquele código. Por quê? Porque o Google, a base do Google sempre foi HTML. Quando você faz um Shopify da vida, uma loja integrada, qualquer empresa que seja com código fechado, o que que acontece? Você não tem um posicionamento. Eles falam que tem SEO, eles falam ali que tem o título, a descrição e as palavras-chave, mas é tão raso que você não chega nas primeiras posições. Pode fazer o teste, pesquisa. Pode falar, Maurício. Ô Vinícius, você falou, dentro dessa parte seu aí, você comentou sobre blogs, né? Como você também é um cara que é entendido sobre marcas e patentes, da BO eu utilizar nos meus blogs para fazer chamariz para o meu site, né? Eu utilizar entrevistas de pessoas, celebridades do segmento da minha loja, entendeu? Eu usar parte dessas entrevistas, colocar nesse blog, ó, em tal entrevista, citando o local, mas citando o local, porém colocando lá, ó, em tal entrevista, a celebridade tal comentou sobre isso, aquilo, colocar foto dessa pessoa no meu blog, não na loja, que vai estar linkado, logicamente, à loja. O que você me fala a respeito disso? O que é liberado e o que não é? Depende. A resposta é depende. Por quê? Porque você tem os direitos autorais.
Se for uma entrevista pública, para TV aberta, por exemplo, para uma CNN, para alguma coisa assim, você pode utilizar, porque é público. É matéria normal da internet. Tá tudo certo. Agora, se for algo direcionado daquela pessoa, você não pode. Porque aí você está violando os direitos autorais dela. Você tem que tomar um certo cuidado nisso aqui, Por tá? exemplo, uma revista paga. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vende acessórios automotivos e tem uma loja de acessórios automotivos. Aí eu vejo uma entrevista de um cara especialista que fala sobre, sei lá, cara, sobre Fórmula 1, por exemplo, entendeu? E ele dá uma entrevista para a revista Quatro Rodas. Aí eu pego eu posso pegar partes, porque a revista Quatro Rodas ela é paga, né? Aham. É uma publicidade que não está veiculando aí sozinho, mas eu poderia pegar, o Nelson Piquet, ele relatou que o pneu desse tipo, o acessório desse tipo funciona, tal, 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 e fazer explanar algo em cima dessa entrevista. Eu poderia fazer isso no meu blog sem gerar problema, ou eu posso ter problema com isso? Na teoria, tá? A Quatro Rodas, ela é uma revista pública. Porque por mais que você compre, ela tá na revista geral. Então você poderia utilizar. Mas na dúvida, é sempre bom pedir autorização. Na dúvida, eu sempre peço autorização, que é muito mais fácil. Você entra lá como uma imprensa, né? Fala, ó, estou me cadastrando como imprensa aqui, eu quero divulgar um pouquinho mais da sua revista. Você me autoriza? Pede a autorização deles, aí eles vão te autorizar e você vai poder divulgar, mesmo que seja para vender um determinado produto. Você entendeu? É muito mais fácil. Respondido? Alguma outra pergunta aqui, gente? E se for para utilizar um filme pequeno, de 2 minutos, que tem a ver com a minha palestra, e eu usar ele todo e deixar todos os créditos e tudo, isso pode? É da sua própria palestra ou a palestra de alguém? Não, a minha palestra, por exemplo, eu tenho uma abertura da minha palestra que tem um vídeo de 2 minutos e pouco, que fala sobre o começo da vida e tal. Mas eu mantenho todos os créditos de quem fez e etc. Está na internet ele, você pode assistir e tal. É possível, não? Se está na Também internet, ele é público. tá. Então, na teoria, você pode utilizar sim, tá? Mas é aquela coisa, na dúvida, pede autorização, que é a melhor solução para tudo. Na dúvida, autorização, tá? Você me perguntou aqui, mano, de que maneira indicaria o CEO para fazer em marketplaces? Simples, marketplace, ele também é uma das ele é considerado uma loja virtual, tá? Daqueles 4 bases que eu falei, que é site, loja virtual, blog e landing page, ele é considerado uma loja virtual. E por ser uma loja virtual, primeiro, você tem ali as partes de title, description, keyword, que é o título, descrição e palavras-chave. Como você tem as key phrases, H1, H2, alt, title de imagem, tags, enfim, diversas qualificações ali de campanhas. Você pode fazer tanto internamente o SEO, como você pode fazer externamente o SEO. Como que você faz externamente? Fazendo com que essa plataforma seja responsiva, primeiro para ela se adequar em qualquer tela, principalmente mobile, né? Que é a maior. É, 90% das pessoas procuram pelo mobile, então você tem que ter o responsivo disso. E você também pode trabalhar o blog como associado. O Marketplace, ela tem um blog, o blog coloca os artigos, palavras-chave e você vincula os produtos. É a melhor maneira de você vender hoje. É você ter o produto na sua loja virtual, você ter uma matéria sobre esse artigo que vá para o blog. E aí você impulsiona tanto aqui, como você impacta ele no funil todo, tal, que aí você faz a venda direto pela landing page. Simples assim. Respondido? Perfeito.
E aqui a gente encerra o nosso quarto pilar, que é o CEO. E aí a gente vai para o nosso quinto pilar e nosso quinto e último pilar, né? Que é basicamente lançamentos. E aqui tem todos os tipos de lançamento que vocês podem imaginar, né? Os mais conhecidos é o lançamento do Érico Rocha, que é o lançamento semente, né? O Érico, ele não desenvolveu o lançamento semente, o lançamento semente já existia. Inclusive, caras lá de fora já faziam lançamento semente, tanto é que o Érico, ele trouxe, né, de lá, ele trouxe de lá a fórmula de lançamento, mas a fórmula de lançamento ele já existia faz tempo. Por quê? A maioria dos lançamentos se resume em quê? Você trazer o máximo de pessoas possíveis para um determinado local e aí você fazer a venda. Isso aqui não é um funil de vendas? Isso é um lançamento. Lógico que existem diversas estratégias. Por exemplo, o lançamento semente é você gerar pequenos conteúdos, pequenas sementes, por isso que é o nome semente, pequenos conteúdos de vídeo, principalmente em vídeo, e aí você vai separar em 25, 50, 60. Lembra que eu falei sobre isso? 25, 40, 50, 75, 100%, a mesma coisa? Você vai fazer isso nos vídeos semente. Depois, você vai levar este público mais denso para 4 aulas exclusivas. Vou usar o próprio exemplo do Érico, que ele fala sobre o 6 em 7, o plano 6 em 7, que é sempre a mesma coisa, né? É o plano 6 em 7 que ele mostra o foguete, ele mostra sobre o astronauta tal, e na hora da decolagem ele fala sobre o produto dele. Resumo da obra é isso. Mas quais são as diferenciais de você ter 4 aulas? É só 4 aulas por 4 aulas? Não é. Aqui a maioria das pessoas querem copiar sem saber exatamente o que faz um lançamento dar resultado. Você tem as sementes ali, ok. Você tem 4 aulas específicas. Aqui na aula é um empilhamento de gatilhos mentais, por isso que é tão importante você saber sobre empilhamento de gatilhos mentais. E não só isso, como ele tem uma certa porcentagem de venda. Você tem 10% na primeira aula falando sobre o seu produto, 30% falando do seu produto, 70% na sua terceira aula, e na quarta aula e última aula é basicamente você falar só sobre o seu produto. Isso é o lançamento semente. Enquanto isso, na primeira e segunda aula, você fala: pessoal, eu estou aqui pensando em criar um grupo de WhatsApp. Vamos lá, todo mundo por grupo de WhatsApp. Mentira, você já sabia disso antecipado. Ou você já fala: eu criei um grupo de WhatsApp, entrem lá. Por quê? Você está acumulando pessoas lá no grupo de WhatsApp. Somente quem está no WhatsApp vai ter uma condição especial. Não é normalmente isso? E aí, dentro do lance desse WhatsApp, ele tem 3 vídeos específicos. Primeiro vídeo, falar sobre as regras e como vai funcionar o determinado segmento. As regras do grupo e as regras do lançamento em si. Na quarta-feira, é a condição especial. A condição especial é de tanto por tanto. Normalmente é uns 45% a 60% mais baixo. E por fim, a abertura de carrinho é onde você abre o carrinho na quinta-feira e aí você faz o acúmulo de vendas. Quais são as principais diferenças entre o meteórico, semente, o express, perpétuo, interno, semi-interno e externo? O semente, como o próprio nome diz, você vai pontuando algumas sementes ao longo da sua jornada antes de fazer o lançamento em si. Só que o único mal dele é que ele não dá resultado imediato. E aqui o Érico, ele só fala isso depois que você compra, não falando mal dele, tá? Eu amo o Érico de paixão, eu já trabalhei com ele várias vezes, né, em alguns projetos. O cara é sensacional, o cara é um crânio mesmo, mas ele só fala depois que você compra o produto dele. Por que será? Né? Porque ele fala que você só vai ter resultado efetivo depois do seu 7º lançamento, do seu 8º lançamento. Quer um outro detalhe? Por que que eu falo sobre lançamentos só depois de eu falar sobre todos os outros 4 pilares primeiro? Porque quem não tem uma estrutura, quem não tem tráfego, quem não tem site, quem não tem SEO, como que o cara vai fazer um lançamento? É por isso que, quando o Érico estourou em 2015 e 2016 ali,
Muitas pessoas deram muito certo, porque eram os caras que já estavam preparados, já tinha tudo isso. Ou quem comprou e não deu certo, é por quê? Porque não tinha os outros 4 pilares antes. Simples assim. Porque você precisa estruturar a sua empresa antes de você tomar outros tipos de decisão. Dá para você fazer só lançamento e vender? Dá. Curso até dá. Você entendeu? Mas é mais difícil. O esforço é maior, de fato. Quais são as principais diferenças? Semente é sementes, como o próprio nome diz, você acumula em 4 aulas. Nessas 4 aulas você leva para um grupo de WhatsApp e faz a venda. O meteórico, ele não faz as 4 aulas. Ele faz diretamente o público para um grupo de WhatsApp e no grupo de WhatsApp você faz a venda. Por isso que ele é chamado de meteórico. Só que qual é a diferença do meteórico aqui? Você normalmente faz para cliente que já é seu, já é interno. Você faz ou com lookalike ou com aquela lista lá que já há pessoas sendo impactadas naquele funil de campanhas. Tá? Isso aqui eu estou falando mais geral porque nem pessoas nem fazem funil de campanhas, né? Eu estou falando de já da minha parte, né? Porque na maioria faz um captura de lead, um direto para tráfego, e aí ele vai só pegar esse público para ser trabalhado no Meteor. O Express é mais rápido ainda. Acontece tudo em uma semana. Como o próprio nome diz, é Express. Você faz o lançamento da segunda, usa segunda e terça para impulsionar o máximo de valor possível. Quarta-feira você já dá a oferta especial, na quinta-feira você dá abre a abertura de carrinho. Fecha o carrinho na sexta-feira, reabre no sábado e fecha no domingo. É a semana Express. É a semana de lançamento Express. O perpétuo, como o próprio nome diz, é um lançamento contínuo, né? Ele é perpétuo de fato. E aqui você tem que ter estratégias, porque você já tem que ter passado pelas outras etapas para ser um perpétuo mesmo. Exemplo, você pega uma aula dessa aqui, ó, um aulão que eu estou dando, e aí eu gravo ele, coloco num webinar Jam, por exemplo, certo? E aí eu trago novos públicos e eu trago para essa live. No final dessa live, eu teoricamente, né, eu não vou fazer isso aqui, porque é literalmente só para poder ensinar vocês, mas né, no final dessa live eu faria um pitch de vendas vendendo uma minha mentoria, vendendo alguma outra coisa, e aí eu pegaria essa aula gravada, colocaria no Webinar Jam, porque o Webinar Jam é uma ferramenta que vai simular que eu estou online, ou seja, sempre que novas pessoas chegam, simula que está online e aí faz a venda contínua. Isso é um perpétuo. Isso é um perpétuo, tá? Lançamento interno, semi-interno e externo são seus diferenciais. O interno, como o próprio nome diz, é só para base de clientes. O semi-interno é base de clientes mais afiliados. Externo é tudo, é base de cliente, aos afiliados e também massa de público. Esse é o semi-interno. E por fim, né, não menos importante, como eu mostrei aqui na publicação, aqui só tem 7, né? Tem o lançamento meteórico, lançamento semente, lançamento express, perpétuo, interno, semi-interno e externo. Só 7. Só que no começo eu falei sobre 8 tipos de lançamento, não falei? O 8º tipo de lançamento, aqui é um spoiler para vocês, é o que eu estou desenvolvendo. É o lançamento atômico. O que seria um lançamento atômico? É basicamente de 2014 até 2023, quase 10 anos de estudo sobre todos os lançamentos aqui, condensados em um único tipo de lançamento. É para acelerar todos os processos de lançamento para que você tenha um resultado efetivo já com os seus primeiros lançamentos. Vini, como que eu faço isso? É segredo. Se vocês vão ter que acompanhar os próximos capítulos, sigam lá meu Instagram, entrem ali no canal, porque isso só vai acontecer em 2024. Eu estou em fase de testes, então eu estou pegando alguns clientes fazendo testes, estou fazendo prints, né, gravando vídeos de pessoas fazendo depoimentos e tudo. Então, só em 2024 eu vou lançar esse lançamento atômico de fato. E é isso, é assim que a gente finaliza o nosso
a nossa mentoria aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Perguntas? Sim, não, talvez. Caramba, eu devo ser um excelente professor mesmo, viu? Aquele cara que se acha, né? Bem, então eu vou deixar uma frase aqui para vocês, que é para vocês guardarem no seu coração, tá? Primeiro, a chave do sucesso reside na decisão de construir os seus pilares no marketing digital, que é basicamente os 5 pilares. O sucesso da sua empresa, do seu negócio, reside de fato em você construir os seus pilares. E a outra frase é o seguinte: se você faz os 5 pilares do marketing digital, você faz sorrindo o que os seus concorrentes não fazem nem chorando, porque a maioria só copia e não sabe exatamente como que faz e por que que faz. Você sabe, que agora eu te ensinei. Simples assim. Certo? Então, vocês ficam aqui com o meu Instagram, né? Meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, o meu WhatsApp, eu vou deixar aqui na tela. O meu Instagram é o Vinícius P. Santos, tá? O meu e-mail está aí na tela e o meu contato aí também, meu WhatsApp. Para caso vocês tenham dúvida, queiram perguntar alguma coisa, estavam tímidos, não quiseram perguntar aqui, qualquer coisa do tipo, podem me chamar lá que eu vou responder vocês sim. Tá bom? Eu estou Alguma colocando dúvida? aqui também, eu estou colocando aqui também no chat, aqui os links para facilitar. Coloquei seu número aqui também, cara. Nem sei se poderia ter colocado. Pode ser, não tem problema não. Não, eu não Maravilha. sou aquele famoso estrelinha. Nem sou Beleza. famoso, começa por aí, mas tudo bem. Faz sentido. Ô Vinícius, você está com algum tipo de mentoria e fala um pouco aí do que você está fazendo, seus projetos aí, cara, futuros. Então, futuramente eu estou criando a Mind Chosen, que é a mente dos escolhidos. É um bom nome, um forte nome aí, que é literalmente um mastermind para grandes players, pessoas que querem fazer o high ticket. E é a minha mentoria de R$ 10.000, tá? E eu tenho uma mentoria em grupo que se chama Mind Prime, onde eu vou não só falar sobre os 5 pilares, mas eu também vou mostrar de fato como funciona cada uma das coisas e vai ter acesso a minhas novas plataformas, porque vão sair alguns cursos. Estou criando uma universidade corporativa, onde vão ter cursos de gatilhos mentais, vão ter cursos de vendas, vão ter cursos de tráfego pago, de tudo que você imaginar do ramo empresarial vai ter. Só que isso está sendo construído aos poucos e eu quero construir isso com quem é os meus mentorados. Esse é os objetivos. Oi? Falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? É que eu vi que ficou verde, aí eu fiquei olhando. E eu tenho TDAH, tá, gente? Então, alguma coisa chama atenção, eu falei, o que que é isso? Tá verdinho aqui, alguém tá falando alguma coisa, né? Esses são os meus processos. E também trabalho, lógico, né, fazendo tráfego. Agora eu tô atuando como que é o nome, meu Deus? Me fugiu o nome. Enfim, é quando eu entro numa empresa, anjo, eu sou anjo doador. Eu entro numa empresa, de fato, e aí eu analiso a empresa, o que que ela tem de possibilidades de crescimento, o que que ela pode fazer, o que que ela não pode fazer. Sugiro uma oportunidade de eu fazer parte da empresa ganhando uma comissão, né, da empresa em si, uma porcentagem da empresa, e aí eu alavanco a empresa com todas as estruturas de marketing digital e vendas. É isso que eu estou fazendo. Então, se você, alguém aqui quiser e estiver interessado, pode me chamar à vontade, para eu poder analisar de fato a empresa. É isso. Maravilha, cara, muito bom. Que bom. Para- Tá? Parabéns aí. Obrigado, Mônica. Obrigado mesmo.
Eu Beleza, vou, vou, parabéns mesmo. vou parando por É, aqui. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. Obrigado mesmo. Tem alguém aqui que está me esperando aqui. Então, eu quero agradecer a oportunidade e sucesso para todos, saúde e sucesso. Muito sucesso, viu? para Todo você mundo aí. também, querida. Antes de todo mundo ir embora, É. tirem aí, vamos tirar um print? Tirar o Abrem aí print. as câmeras, Legal. Sandra, Renato, Matheus, Roger, Diogo. Bora abrir as câmeras aí pra gente tirar um print aqui bonitinho, todo mundo? Pessoal, eu vou pedir o seguinte, ó. Ele passou o Instagram dele aí. Eu vou pedir o seguinte, em consideração esse conteúdo poderoso que ele passou aí, você vai tirar um print da tela agora, você vai postar. É um desafio que eu faço assim em gratidão, sabe? Ele tá aqui de voluntariamente, sabe? Um parceirão mesmo. Tira um print, faz um stories e marca ele, beleza? Vamos fazer Perfeito, isso então? obrigado. É isso aí. Show de bola. Beleza. É Vinícius, isso. brigadão, viu, cara? Gratidão Que mesmo isso, o aí por prazer é esse meu. tempo aí. E sempre quando você precisar também do nosso espaço aí, divulgação, etc e tal, você tem meu contato, tem o grupo da Call Digital Sharks, beleza? E as portas estão sempre abertas para você. Obrigado, meu querido. Digo mesmo aí, precisando de qualquer coisa, fazemos parte do mesmo time. Precisando de qualquer coisa, estou por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem Amém. com uma ótima noite, tá? Desejo tudo de bom na vida de vocês e sucesso. Igualmente. Tchau, Maravilha. gente. Boa Igualmente. noite. Tchau, Beijo, boa tchau, noite. gente. Um abraço. Até mais.